Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Adriana, dou aula na disciplina de Biologia e na aula de hoje vocês irão aprender sobre interação gênica, quais os tipos de interação gênica que existem e os conceitos básicos de genética. Alelos correspondem a formas alternativas de um gene. O gene é a sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. O fenótipo, ele corresponde às características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um indivíduo. O genótipo, ele é a constituição de genética de um indivíduo. A recessividade, ela corresponde a um gene recessivo que se expressa somente em homozigose. A euploidia é uma alteração cromossômica numérica na qual todo o conjunto de cromossomo é alterado. A epistasia, ela é uma condição na qual um alelo de um gene bloqueia a expressão de outro gene. A dominância é quando o gene vai se expressar mesmo em doses simples. Já a codominância é quando dois alelos que estão em heterozigose expressam-se. Cromossomos é a sequência de DNA espiraladas que carregam os genes. Agora, cromossomos homólogos são cromossomos que formam pares durante a meiose 1 e apresentam tamanhos e formatos diferentes. A euploidia ela é uma alteração cromossômica numérica que afeta um ou mais tipos de cromossomos. A interação gênica ela ocorre quando dois ou mais genes localizados ou não no mesmo cromossomo interagem e controlam uma característica. Muitas dessas características resultam na interação de vários genes. Um exemplo é a interação com as galinhas, cuja característica que será utilizada para a interação gênica é a crista. Existem alguns casos de interações gênicas. A primeira é a interação gênica epistática ou epistasia, que é quando uma característica é condicionada por dois ou mais genes, mas um desses alelos impede a expressão do outro. Nesse mesmo caso, temos dois tipos de gene, o epistático, que exerce a ação inibitória, e o gene hipostático, que sofre a inibição. Com base nisso, temos dois tipos de genes, e a epistasia pode ser dominante, quando a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar inibição. Exemplo, é a determinação da coloração da pelagem das galinhas. Assim, para apresentar uma pelagem colorida, as galinhas não podem apresentar o alelo I. Já a epistasia recessiva, ela acontece quando o alelo que determina a epistasia pode atuar somente em dose dupla. Exemplo, a determinação da coloração da pelagem dos camundongos. Outro tipo de interação gênica é a não epistática, que vai acontecer quando dois ou mais genes interagem para expressar uma determinada característica. Porém, nenhum alelo vai impedir a expressão do outro. O exemplo é a determinação da crista das galinhas. Essas combinações entre diferentes alelos podem produzir 4 tipos de crista: a ervilha, a rosa, a noz e a simples. Outro exemplo de interação gênica é a herança quantitativa ou poliogenia, que ocorre quando dois ou mais pares de alelos somam ou acumulam seus efeitos, o que permite somente uma série de genótipos diferentes entre si. Em geral, essas características elas podem sofrer alterações por diversas ações do ambiente. Temos como exemplo
de herança quantitativa a determinação da cor da semente do trigo, da cor dos olhos e da pele humana, a altura e o peso da espécie. Por último, temos como exemplo de interação gênica a pleiotropia, que acontece quando um único gene tem efeito simultâneo sobre várias características. Esse gene é denominado pleiotrópico, que é um fenômeno inverso da interação gênica. Agora, nessa aula, vocês vão entender um pouco da interação gênica não epistática ou epistasia. Nesse caso, o gene dominante é o Rzão e é ele quem determina a crista rosa, enquanto o gene dominante Ezão determina a crista ervilha. Caso aconteça a presença do gene Rzão e do gene Ezão, então acontecerá essa interação gênica não epistática. E a crista correspondente será a crista nós, caso nenhum desses genes dominantes apareçam. A galinha possuirá a crista do tipo simples. Acontece também quando os genes produzem enzimas que têm ação em diferentes vias metabólicas. O estudo a ser realizado agora é com aves de crista rosa homozigótica e de crista ervilha homozigóticas, onde elas obtiveram 100% dos descendentes apresentando crista nós. Esse cruzamento ele é explicado da seguinte maneira, onde aves da crista nós cruzadas entre si, elas vão produzir 4 tipos de descendentes, na seguinte proporção: crista nós, 9, 3 cristas rosas, 3 cristas ervilhas e 1 crista simples. Primeiramente vai ser aberto o galinheiro nessa interação. Vocês podem observar que são galinhas e a característica em comum são as cristas. E o fenótipo ele é determinado por mais de um gene. Dizemos que isso é interação gênica. Crista rosa com Rzão, Rzão é Ezinho, Ezinho ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. No caso, fenótipo. O fenótipo da crista simples é Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Próximo passo da interação. São os genes da crista nós. Fecha. Próxima página. Bom, para que nós possamos estudar interação gênica, é preciso que a linhagem seja homozigótica. Então, o cruzamento vai ser entre a crista ervilha e a crista rosa. Clique no óvulo. Depois, no espermatozoide. Novamente no espermatozoide para que ele fecunde o óvulo. Agora o diagrama. Bom, os fenótipos é a crista nós, crista ervilha, crista simples e crista rosa. Primeiro, crista nós, novamente crista nós. Crista nós novamente. Ao final, vocês saberão qual a proporção que se dará esse cruzamento.
crista rosa, crista noz novamente. Vocês podem observar que a crista noz possui mais genótipos nesse cruzamento. Crista noz novamente. Crista ervilha. E crista ervilha. Crista noz. Crista rosa. Crista ervilha. E crista simples. Vocês podem notar que a proporção encontrada foi 9 por 3, 3, 1. Essa proporção ela é esperada nos cruzamentos de híbridos de Mendel. Só que nesse caso, 2 genes estão envolvidos na determinação de uma única característica, que é a forma da crista. Isso quer dizer que